e a paz para vocês aí de casa. Eu quero começar esse tempo orando. Vamos orar a Ele. Eu queria só falar uma coisa. Esses dias, uma coisa para a gente pensar. Esses dias o meu filho, ele chegou em mim e falou com medo. Ele falou assim: mãe, eu tenho que aceitar Jesus. Com medo. Não, tenho que aceitar Jesus, senão eu vou morrer. Ele chegou em mim com medo por causa de um vídeo que ele viu. E eu cheguei nele e falei: filho, é verdade que quando a gente conhece Jesus e quando a gente entrega a nossa vida, a gente é salvo da morte. Porém, o Senhor não quer que a gente busque Ele por medo. Ele é amor. E Ele quer que a gente busque a Ele por amor. Então, eu falei para ele: você não deve buscar ao Senhor por medo, porque não é isso que Ele quer de você. Ele quer que você vá atrás dEle por amor, porque Ele se deu por você, porque Ele foi lá e morreu na cruz por você. Aí, por amor, gratidão, você vai a Ele. Quero convidar você aí de casa para a gente orar e buscar o Senhor não por medo, mas por amor, porque Ele morreu na cruz por mim e por você, porque Ele é a razão. Ele é a razão da nossa alegria. Pai, nós te buscamos. Queremos entregar a nossa vida, o nosso coração, mas não por circunstâncias, Senhor. Nós queremos te buscar porque nós somos gratos a Ti, por Teu amor, por Tua bondade, Senhor. Pai, eu não sou merecedor, mas Tu me achaste. Eu não sou merecedor, mas Tu me escolheste. Então te agradeço. E és Tu a razão da minha alegria. Amém, Senhor. Vamos começar com alegria. Entregar esse tempo para Ele. Canta com a alegria aí de casa.
Que bom é te louvar, Senhor. Queremos entregar a nossa vida diante de Ti. Nós te louvaremos sempre e sempre, Senhor. Pai, olha por nós, olha pelos Teus filhos, Senhor. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Você crê? Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra te encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar.
Senhor, os 99 para me encontrar. Ele deixa os 99 que estão salvos para ir atrás de você. Ele é maravilhoso. Tu és maravilhoso. O teu amor é infinito. O meu coração se enche da tua presença, pois Ele só pode ser cheio de ti, Senhor. Apenas tu pode suprir, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Vem, continua entregando o teu coração a Ele. Vem, continua. Esquece tudo que você está fazendo e para diante do teu Pai. Para diante do teu Salvador. Ele é maravilhoso. Ele salva, Ele cura, Ele transborda. Obrigada, Senhor. Te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti, Deus. Volto os meus olhos pra tua presença. Deixo tua glória ganhar forma em mim. Bem melhor que a vida é o teu amor. É o teu amor, Senhor. Jesus, seja o centro em mim. E quando eu te vejo, não há como duvidar que és bom. E quando clamamos teu nome, tu vem. Volto os meus olhos pra tua presença. Deixo tua glória ganhar forma em mim. Volto os meus olhos, volta pra Ele. Tua presença, Deus. Deixo tua glória ganhar forma em mim. Pede pra Ele. Em mim. Nosso coração está voltado a ti. Vem, Senhor, e enche cada lar. Enche os teus filhos. Enche os teus filhos, Senhor. Enche os teus filhos, Senhor. Oh, enche os teus filhos.
missão para você. Tirando a minha máscara aqui, nós estamos num lugar, um ambiente seguro, protegido. Todos que estão trabalhando na produção desse momento especial para nós estão cumprindo todos os protocolos de segurança que esse tempo requer da gente, né? Mas estamos agradecidos a Deus. É um momento de ação de graças. 31 anos da família Comunidade da Graça em Bragança Paulista. E nosso coração, em meio ao momento difícil pelo qual passamos, né? Nosso coração está grato a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos sustentou o Senhor, até aqui Ele nos guiou, nos dirigiu. E não apenas agora, ao longo de 31 anos, quantos momentos difíceis a gente passou, quantas dificuldades a gente passou, mas sobre todas as coisas, aquilo que a gente conhece das Escrituras, aquilo que a palavra de Deus nos diz, sobre todas as coisas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E é assim que a gente está atravessando esse tempo, na presença do Senhor, orando, nos colocando abertos para a sua instrução, sua direção, para aprender a cada minuto, a cada momento, em cada situação. E estamos sendo forjados por Deus, todos nós. Nesse mês de abril, nós queremos, junto com você, oferecer a nossa vida e oferecer o nosso tempo com gratidão a Deus pelo que Ele fez ao longo desses 31 anos, né? E nós estamos num ano com muitos desafios, muitas possibilidades, mesmo vivendo todas as cautelas que se fazem necessárias, né? Todos os procedimentos que precisam ser cuidadosamente avaliados. Nós estamos aqui e nós estamos dispostos sempre a dizer sim ao Senhor, aquilo que Ele tem para nós. Então, nós não paramos diante dos desafios que temos pela frente, nós não paramos e nós vamos continuar para a glória de Deus. Mês de abril será um mês de ação de graças. Mês de abril será um mês para a gente dizer ao Senhor obrigado por tudo que o Senhor tem feito, tem realizado, tem cumprido na nossa vida, na igreja que nos plantou. Hoje temos a alegria de fazer parte. Obrigado, Senhor. E para esta celebração, nesse domingo, né, nós temos um convidado especial, que você certamente já conhece da nossa comunidade, né? E todos aqueles que ainda não o conhecem, terão a oportunidade de ter uma experiência com Deus muito especial, tenho certeza. Algo do Senhor preparado para o nosso coração nesse mês de ação de graças pelos 31 anos da nossa comunidade. Nós temos hoje o pastor Virgílio, da comunidade de Ubatuba, Comunidade da Graça em Ubatuba. Uma igreja bonita, também animada, feliz, vencendo obstáculos, desafios gigantes, em crescimento. Uma igreja que inspira tanto a gente, Comunidade da Graça em Ubatuba. E o pastor Virgílio hoje vem compartilhar uma palavra com a gente. É uma honra e um privilégio para nós recebê-lo. E quero, junto com você, receber o nosso pastor tão precioso, meu amigo, querido, pastor Virgílio. Vem para cá. Vou colocar minha máscara. Que honra para nós. Receba, por favor, toda a nossa família com ação de graças. Graça e paz. É uma honra enorme para mim, viu? Estar aqui com vocês. Desses 31 anos, eu acho que nós acompanhamos aí
quanto uns 28 pelo menos, a gente deve estar junto aí, né? Por aí. Quando o pastor Marcos falou sobre comemoração do aniversário, ele propôs até que nós gravássemos lá de Ubatuba, e aí eles adicionariam. Mas nós resolvemos não perder a oportunidade. Ele contou como que era feita a gravação, todos os protocolos, a segurança. Então, vamos embora, vamos gravar junto esse culto aqui. E é sempre uma honra estarmos juntos com a comunidade dos nossos amigos aqui. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Teu Espírito Santo guie, Senhor, a nossa mente, nossos pensamentos, arrastando, Senhor, o nosso coração junto para a Tua presença. Aquilo que o Senhor tem a falar, ministrar no nosso coração, que seja claro, claro como o dia, toda a Tua vontade, propósito, Teu plano, Senhor, que isso alcance o nosso coração e queime no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu vou meditar uma coisa com vocês, para nós levarmos ao final em oração isso diante do Senhor. E eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Vamos passar rapidamente os olhos aqui em Apocalipse, capítulo 4 e capítulo 5 de Apocalipse, e entrando até mesmo no capítulo 6, mas prometo que não vai ser 1h30 falando para falar desses 3 capítulos aqui. É alguma coisa bem rápida mesmo, só para situar aquilo que nós vamos tratar aqui. O capítulo de número 4, quando o apóstolo João é introduzido naquele ambiente que é chamado ali de sala do trono de Deus, quando ele é convidado a entrar naquele lugar, ele tem uma visão do ambiente. É aberto os seus olhos, ele é colocado dentro daquele ambiente, e o que ele tem ali diante dele, o que ele está vendo ali. Se você for lendo ali no capítulo 4, ele já começa dizendo que havia um trono e um ser assentado sobre aquele trono, e ele não consegue distinguir a imagem por causa da glória. Ele fala do aspecto de jaspe, ele descreve ali o arco-íris. Então, figura central daquele ambiente do trono de Deus é o próprio Deus. Ele continua descrevendo o que ele está vendo ao redor, e ele fala que ele vê ali 24 anciãos que têm as suas coroas de ouro assentados em 24 tronos. Então nós temos Deus, o Pai, temos esses 24 anciãos assentados ali, mostrando todo o governo de Deus sobre toda a criação de Deus. Nós temos ali, então, ele fala de 4 seres viventes que Ezequiel já havia descrito, dizendo os querubins, os seres mais elevados ali diante de Deus. Ele fala que um tinha o aspecto de boi, um aspecto, ou novilho, né? O outro aspecto de homem, águia e ao leão. E ele vê aqueles seres viventes que estão pelo meio e ao redor daquela sala, aquele ambiente do trono de Deus. E ele fala que também ali estavam 7 Espíritos de Deus, que representa o Espírito Santo de Deus. Então o ambiente está completo em parte. Então João está tendo uma visão ali do trono de Deus, ele está vendo todos os personagens que compõem aquele ambiente do trono de Deus. Eu queria que você fosse imaginando isso com a gente, esse ambiente, só que está faltando um personagem. E eu creio que João já deve ter percebido a falta deste um personagem. Para nós entendermos o que é que está faltando aqui, você não precisa abrir lá, mas já deve ter identificado quem está faltando. Se está o Pai, se está o Espírito Santo, se estão ali os 24 anciãos, representando todo o governo de Deus, se estão ali os 4 seres viventes, se tudo aquilo que faz funcionar o governo de Deus, e está funcionando o governo de Deus sobre todo o universo, apesar de que na terra está nas mãos de um usurpador, quem está faltando ali é Jesus, o Filho de Deus. E nós sabemos onde Jesus está. Jesus, ele deixa esta presença de Deus, a presença do Pai, a sua glória, a sua habitação eterna, ele deixa aquele lugar. Paulo aos Filipenses fala que deveria haver em nós a mesma disposição mental, o mesmo sentimento, ali não é emoção, é a disposição mental que houve em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus,
não o teve por usurpação, não se agarrou a essa posição, antes esvaziou-se, tomando forma de homem. Então, quem está faltando naquele ambiente é o Filho de Deus, é Jesus. Onde ele está? Ele está na terra. Ele está como o enviado de Deus para fazer alguma coisa, e nós não sabemos ainda na cena o que está acontecendo. E aí João, descrevendo isso, entra no capítulo de número 5, e no capítulo 5 ele volta a falar sobre este que estava sentado no trono, dizendo que ele tinha nas mãos um livro, e nós sabemos que o livro na época era um rolo, o rolo do livro, ele estava todo escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos, e havia ali um anjo, um dos anjos, proclama em grande voz, de uma tal maneira que ecoe por todo o universo, perguntando: quem é apto, quem é digno, quem é capaz, quem é habilitado para abrir este livro, romper os seus 7 selos e abrir este livro. E aí João vem descrevendo a cena e diz que não havia ninguém fora achado nos céus ou na terra, ninguém digno, apto para abrir aquele livro. E ele fala, nem mesmo para olhar para ele. E aí João diz que há uma perplexidade tão grande, e ele, João, começa a chorar, porque ninguém fora achado digno. A última cena que João tem a respeito de Jesus está em Atos, capítulo de número 1, versículo 8 em diante, onde o Senhor Jesus diz para eles assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos pelo Espírito Santo, com poder. Então vocês sairão e serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, ele foi elevado às alturas, até ele ser recebido nas nuvens, e desapareceu dos olhos deles. João está ali olhando. Quando ele está olhando, aparece aquele anjo que fala: por que vocês estão olhando para cima? Este que viste subir, descerá. Bom, João teve aquela visão e deve ter ficado imaginando: onde foi Jesus? Onde está Jesus? Ele nos deixou e foi assunto aos céus. O que está acontecendo agora, Neemias, é que ele está pegando o João, que estava assistindo aquela cena, Jesus subindo, ele pega João agora e coloca dentro da sala do trono, para ver aonde Jesus estava chegando. E ele está chegando exatamente no momento em que João está chorando, porque ninguém fora achado digno. Então um dos anciãos aponta para ele e diz assim: não chores mais, eis aí o leão da tribo de Judá. Ele está citando aquela menção de Balaão e de Jacó a respeito de Judá, que dali se levantaria o leão. E quando João olha, ele vê o cordeiro, como havia sido morto. Ele está vendo Jesus entrando. Então você percebe as duas cenas, as duas câmeras, uma colocada na terra, olhando Jesus subindo, e agora João leva esta câmera lá para dentro da sala do trono, e Marcos, ele está vendo Jesus entrando, e o ancião apontando, dizendo: aí está, este que venceu e com o seu sangue comprou para Deus homens que procedem de todos os povos, tribos, línguas e nações, e para o nosso Deus os constituiu reis e sacerdotes, e eles reinarão em vida. E aí Jesus vai lá e toma aquele livro. Ninguém era digno, mas ali estava aquele que havia vencido a carne, venceu a morte, venceu o pecado, venceu principados e potestades, venceu as trevas, venceu tudo. Entra naquele ambiente, toma o livro nas mãos, e quando ele toma aquele livro nas mãos, irrompe um louvor no céu, que começa com aqueles 4 seres viventes, e de repente os 24 anciãos começam a cantar junto, e imediatamente milhares de anjos, milhões e milhares de anjos começam a cantar junto, e aquilo vai sendo tão contagiante, que a Bíblia diz ali, que então toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava louvando aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. A ele seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Os anciãos prostraram e começaram a adorar. Que cena gloriosa! Que privilégio foi dado a João de ter visto toda a trajetória do Filho de Deus sobre a terra.
dando andamento ao propósito de Deus, de uma natureza caída, corrompida pela queda do homem, e agora ser colocado naquele ambiente do trono, quando entra o vencedor, aquele que venceu, toma aquele livro que representa todo o propósito de Deus, e agora Marcos, ele vai começar a levar adiante todo o propósito de Deus. Que cena maravilhosa deve ter sido aquilo, e aquela explosão nos céus de louvor e adoração, milhares de anjos. Eu espero que o Senhor permita que nós tenhamos esta visão deste momento glorioso, Márcia, de ver toda aquela explosão de louvor e adoração. E aí entra aquilo que eu queria pensar junto com vocês, porque não para por aqui, a história não parou por aqui. E entramos no capítulo de número 6, que vem em seguida. Agora entra uma questão de interpretação bíblica, e eu sei que muitas pessoas são muito sensíveis a variações de interpretação bíblica, para cá ou para lá, mas lembra de uma coisa, a Bíblia fala que o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Toda profecia, ela vai nos levar a olhar para Jesus, olhar para o alto, aquecer o nosso coração, independente do tipo de interpretação que nós possamos ter, um pouco para cá ou um pouco para lá. Mas o que acontece é que quando nós entramos no capítulo de número 6, se você for pesquisar sobre isso, há muita gente que acha que estes selos ainda serão rompidos, ainda serão abertos, esses cavalos ainda serão liberados, essas coisas ainda estão por vir. Por outro lado, e eu creio assim, que há muita gente muito séria, muita gente de Deus que está olhando isso e dizendo, não é possível, porque o Senhor Jesus não tomaria aquele livro, esperaria mais de 2000 anos para começar a romper os seus selos, até mesmo por causa de algumas evidências que estão aqui no rompimento desses selos e no desfecho de todas as coisas. Então talvez, se nós olharmos sob este aspecto de que ele imediatamente, no que ele é digno, vitorioso, pronto para levar adiante os propósitos de Deus, que ele tome então aquele livro e comece a romper os seus selos. E é isso que diz aqui no capítulo 6, e agora se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vem acompanhando. Que diz assim, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis que um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo, e para vencer. Irmãos, há uma grande possibilidade, e muita gente concorda com essa interpretação, de que este cavalo branco é o Evangelho. Porque nós vamos ver pela descrição desses cavaleiros aqui, que eles não estão falando de pessoas, de personagens, mas estão falando de temas, de tópicos. Você vai vendo pela continuação que ele está falando de temas que foram abertos sobre a terra. E o primeiro tema que é aberto aqui é aquele que Jesus comissionou os seus discípulos, dizendo, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, então vocês sairão pelo mundo afora, proclamando o Evangelho. E foi o que aconteceu, quando nós olhamos este cavalo e este cavaleiro, ele tem um arco, mas ele não tem flecha. A arma dele, nós sabemos que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Cristo Jesus. Ele não está falando de uma arma no sentido de flecha, ele está falando que este cavaleiro saiu para vencer. E a própria Escritura fala a respeito daqueles que proclamam o Evangelho. Jesus falou assim, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquilo que poderia soar como uma possibilidade de morte, de derrota, de fracasso para esta proclamação do Evangelho, na verdade é o ganho, é o lucro, é a vitória justamente, é onde nós somos colocados diretamente na face de Deus. Então, provavelmente, eu vou permitir que a sua mente faça toda a interpretação que você quiser fazer, mas eu creio que o primeiro cavalo, o cavalo branco, esse cavaleiro começou a correr exatamente no momento em que Jesus derrama o seu Espírito Santo.
e dá a ordem para que o evangelho fosse pregado. E nós somos chamados então de mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Sabemos que nós estamos caminhando no poder do Espírito Santo. O evangelho vem passando de mão em mão e alcançando o mundo inteiro. Quando chegou no século XIX, a proclamação do evangelho, o grande movimento missionário do século XIX, principalmente Estados Unidos e Europa, espalhou missionários para o mundo inteiro. A Bíblia foi traduzida para centenas de idiomas, dialetos, espalhado pelo mundo inteiro. Então hoje, o evangelho já se espalhou pelo mundo todo. Ou seja, nós não podemos imaginar que este selo vai ser aberto. Ele já foi aberto e esse cavaleiro já está correndo. E foi dada a comissão a nós de levarmos o evangelho do reino e proclamarmos isso adiante. E aí o texto aí diz que o segundo selo é aberto. Eu não estou olhando minhas anotações aqui, talvez eu me perca e tenha que voltar. Que já foi dado o ID. Bom, eu tinha citado outros textos, mas você já entendeu. O evangelho já foi proclamado, foi anunciado, foi derramado sobre a terra. Já foi dada a nós a missão de sairmos proclamando o evangelho. Então, Jesus abre o segundo selo. Versículo 3, quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Se nós olharmos então estes cavalos e cavaleiros como temas, como tópicos que foram abertos sobre a terra, este segundo tópico aqui é a guerra. Você fala assim, mas não houve guerras antes? Sim, sempre houve, por causa do pecado, esse desejo de ter aquilo que não é meu. E por causa disso, por terras, por domínios, por riquezas, nações inteiras sempre se levantaram para guerrear e conquistar terras e territórios de outros povos, de outras nações. Mas quando acontece isso, quando nós estamos vendo o contexto, nós estávamos naquele período, se não me engano, de 4 séculos de Império Romano, o maior império na Terra, que vivia a Pax Romana. Era um período de paz, de estabilidade política romana. A partir da queda do Império Romano, nós começamos a ver multiplicações em toda a terra de guerras, a começar ali mesmo da queda do Império Romano, e aí nós vamos vendo uma ascensão. E se foi no século XIX o auge do envio de missionários por todo o mundo, e o evangelho alcançou o mundo no século XIX, no século XX, se esta estiver certa a interpretação, no século XX nós chegamos no auge também das guerras. Para termos alguns números, eu anotei aqui, que quando nós chegamos no século XX, tivemos 2 guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, foram mortos 20 milhões de pessoas na Primeira Guerra. Foi quando começou a se usar armas químicas, armas de destruição em massa. Irmãos, se esse cavalo já está correndo, e nós estamos vendo uma ascensão, um ápice, um crescimento da proclamação do Evangelho, da infiltração do povo de Deus, da proclamação do Evangelho em todo o mundo, nós estamos vendo também, não um estabelecimento de paz no mundo, nós estamos vendo muito pelo contrário, o crescimento de conflitos, de guerras, de confrontações, a chegar no século XX, uma guerra que mata 20 milhões de pessoas, e surge pela primeira vez as armas de destruição em massa. Quando chegamos na Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, 80 milhões de pessoas foram mortas, e a maioria delas eram civis. Essa guerra termina porque 2 bombas atômicas são lançadas, e aí encerra. E hoje nós temos várias nações que têm armamento atômico, e nós não vimos ainda uma guerra que seja usado este armamento atômico. Então,
olhando desta ótica e olhando o crescimento destes temas no mundo, a tendência, chegando em ápices, é pensar que só no século XX, 100 milhões de pessoas foram mortas em 2 guerras, fora todos os outros conflitos mundiais, locais, territoriais. Esse cavalo está correndo, esse cavalo está solto. E aí nós chegamos no 3º cavalo. Versículo 5. Quando abriu o 3º selo, ouvi o 3º ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis que um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Era um dia de trabalho para um punhado de farinha. Ele está falando de fome. Embora nós olhamos para o cenário mundial, olhando para a nossa nação, para a nossa realidade, a gente talvez imagine que exista realmente um movimento mundial que vai acabar com a fome no mundo. Porém, um relatório da Unicamp de 2019 aponta que no mundo há 805 milhões de pessoas passando fome hoje, concentrado ali principalmente em Ásia, África e América do Sul. Esse relatório da Unicamp de 2019 diz que morrem 24 mil pessoas por dia de fome. São 9 milhões de pessoas por ano. E esse relatório, o relatório da FAO, em 2019, diz que os 3 últimos anos foram de crescimento. E saiu um relatório agora, se vocês forem pesquisar, no comecinho deste ano, 2021, dizendo que a tendência é de um crescimento absurdo de fome no mundo por conta da pandemia. Então, há aqueles que acham que não há interesse de acabar com a fome. Há aqueles que dizem que a fome vai acabar. Eu, olhando para a Bíblia, olhando para este cavalo, para este cavaleiro, eu digo que a fome não vai acabar. Ela está também alcançando o seu ápice, de 805 milhões de pessoas, e eles já alertando, está crescendo nos últimos 3 anos, sem contar com a pandemia, Marcos. A tendência é continuar crescendo mais ainda. Esse cavalo está solto. Esse cavaleiro está em plena ação em todo o mundo. E aí a gente chega no 4º cavalo, o cavalo amarelo. Vou mais devagar nele aqui, porque se alguém tiver aí a enciclopédia, a tradução Strong, pode conferir. Ele diz assim, versículo 7. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E eis que um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar, a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Primeiro que, quando a gente vai olhar aqui o nome dado ao cavalo, ele fala cavalo amarelo. Se você olhar lá, é cavalo Cloros. Cloros também usado para clorofila. Cloros é verde. Talvez João Ferreira de Almeida, ele não tenha conseguido aceitar na cabeça dele que o cavalo seja verde. Ou porque ele é corintiano, ou porque ele não queria aceitar realmente que... Desculpa. Que existisse um cavalo verde, porque é um absurdo. Então, em algumas versões, talvez vocês tenham a versão que fala que ele era um cavalo pálido, mas na verdade era um cavalo verde, ou pelo menos, como é mencionado no Velho Testamento, e talvez seja aqui, Marcos, que esteja a chave do negócio, ele é chamado de esverdeado, ou se você preferir ainda, esverdinhado. Por que esverdinhado? Lá não vou abrir porque vou tomar muito tempo de vocês, Levítico 13, versículo 49, Levítico 14, versículo 37, era instruído ao sacerdote que no caso de que em a casa de alguma família houvesse esta mancha esverdeada na parede, que ela tivesse um sobressalto nessa mancha, ela indicava naquela casa lepra, pestilência. E quando a gente vai olhar o nome deste cavaleiro, o nome dele não é um nome próprio, é um adjetivo, colocado como morte, mas é mortandade, ou mortífero. E às vezes, 30 vezes, que essa palavra é usada no Novo Testamento, é usada para pestilência.
Então nós estamos olhando para um cavalo, para um cavaleiro que traz consigo pestilência. Segundo aquilo que nós estamos vendo em Levítico, é um sinal de apodrecimento, é um sinal da corrupção, da doença, da enfermidade, da pestilência, que é solta. Aí você fala assim, mas que pestilência? Como que está isso? Alguns números para a gente pensar. A gente já vai chegar lá em Lucas 21 e Mateus 24. Não, vamos direto lá. Lucas capítulo 21, versículo 10 e 11. Eu não sei se os irmãos em casa têm o hábito de abrir a Bíblia e de acompanhar. Vocês colocam o texto aparece, Marcos, o texto na tela? Eles vão procurar em casa, então vou dar um tempo para vocês procurarem. Lucas 21, versículo 10 e 11, porque é o sermão profético. É o Senhor Jesus, aquele que está lá abrindo os selos. Ele está aqui com os seus discípulos, falando a respeito disso. E no capítulo 21, versículo 10 e 11, ele diz assim: então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas também, grandes sinais nos céus. Se você correr lá para Mateus capítulo 24, sermão profético, versículo 6. Ele diz assim: certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, epidemias. Na versão corrigida, na versão atualizada não tem a palavra epidemias, na corrigida tem. Epidemias, terremotos em vários lugares. Porém, isso é o princípio. Quando a gente lê esses textos, vendo a profecia de Jesus, vendo ele agora lá, abrindo aqueles selos, a gente pode imaginar que esse cavalo, esse cavaleiro, está correndo. E ele fala que em vários lugares haveria essa ação de guerras, de pestes, de pestilências, de epidemias, em vários lugares. Quando uma epidemia alcança vários lugares, é chamado de pandemia. Por isso que há um alerta dado à igreja nos dias que nós vivemos. Vou colocar alguns números para vocês. Antes de século XIX, surgimento do telégrafo, depois década de 20, o rádio, depois os anos 50, a televisão, agora em 1981 surge a internet. E a partir daí, a gente sabe em tempo real. Nós sabemos, se a gente ligar o jornal agora, pode ser que tenha um correspondente que está lá na Itália e vai contar para a gente agora em tempo real o que está acontecendo lá. Então hoje a gente tem condições de saber. Antigamente não, até nós ficarmos sabendo de alguma coisa, levava às vezes um ano para conseguir chegar uma notícia a nós. Hoje nós sabemos em tempo real. Mas neste século, pensando nesse clímax, nessa ascensão de proclamação do Evangelho, de surgimento de guerras e grandes guerras, de fome crescente, ainda que haja uma tentativa de reduzir esse número de fome, parece que vai aumentar mais ainda, chegando num clímax. A gente olha para a questão das epidemias também. Eu vou dar alguns números. Em 1981 surgiu a AIDS, e não tem cura até hoje. E já se estima que 35 milhões de pessoas morreram de AIDS e que hoje deve haver aproximadamente 40 milhões de pessoas com AIDS. Em 2002 e 2003, a SARS surgiu. Foi um espanto, o mundo apavorado, atingiu 29 países. Oficialmente foram cadastrados, registrados 8 mil infectados, só que desses 8 mil, 774 morreram. Se a gente for olhar os números dessa forma, do que foi registrado, Marcos, oficialmente, dá uma mortandade de 10%, muito acima daquilo que nós estamos vendo hoje, com relação a esta pandemia.
10% dos infectados. E aí, 10% de letalidade é muito alto, mas controlado, até aqui controlado. 2009, os que devem se lembrar agora, nós lembramos de tudo isso, né, Marcos? Em 2009 e 2010, H1N1, mais ou menos 300 mil mortes. Foi chamado também de pandemia. E essa pandemia foi controlada porque vacina. As pessoas foram vacinadas. Mas nós sabemos que até hoje esse vírus ainda está circulando. Em 2014 até 2016, houve um pavor no mundo de novo, por causa do vírus Ebola. Ele matou, na África, 11.300 pessoas. Apavorou o mundo e ainda não há cura. O que nós estamos vendo? Se nós pensarmos que estes selos sendo rompidos foram temas que foram abertos, são tópicos de assuntos, e eles vêm todos eles numa crescente, e nós olharmos agora para a situação do mundo, e ainda mais nós como igreja, eu queria que você abrisse sua Bíblia, na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 19 diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Tanto mais assim confirmada a palavra profética. Deixa eu falar sobre a palavra profética. Eu não faço isso, mas tem gente que faz. Que disse que 27%, ou seja, mais de 1/4 da Bíblia, do livro bíblico, corresponde a textos proféticos. 1.800 profecias relacionadas diretamente a 737 eventos. Eu sei que são números, mas guarde isso para você ter uma dimensão do que nós estamos falando. O conteúdo bíblico, ele tem 27% de profecias. Dessas profecias, elas apontam para 737 eventos independentes. Se nós tirarmos somente os principais eventos que dizem respeito a todos nós, de uma forma geral, são 590 principais eventos. Desses 590 principais eventos, 570 já se cumpriram. Faltam 20. De todo o conteúdo bíblico, faltam 20 eventos bíblicos. Dentre estes 20, um deles, que não está necessariamente vinculado a nenhum dos outros, é o arrebatamento da igreja. E não há nenhum dos textos que falam sobre o arrebatamento da igreja que esteja condicionando o arrebatamento à construção do templo, ao surgimento do anticristo, à manifestação do falso profeta, da besta, ou nenhum. Existem outros 20 grandes eventos para se cumprir, mas nós não estamos esperando a manifestação do homem da iniquidade. Nós não estamos esperando a construção do templo, nós estamos esperando Jesus. É Ele que nós estamos de olho, é a Ele que nós estamos esperando. Então João, ele fala assim: temos ainda assim mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Irmãos, se nós como igreja cremos e estamos olhando ao redor, nós sabemos que nós estamos vivendo um tempo tenebroso. Por quê? Porque nunca foi tão afrontosa a ação do mundo com relação a Deus. Nunca foi tão frontal esta oposição. A cultura, a sociedade, a mídia, o tempo todo mostrando um desvio da palavra de Deus. A palavra de Deus torna-se cada dia mais insignificante. Cada dia ela é menos referência para as pessoas, para o mundo. Cada vez mais uma afronta, um desvio cultural, um desvio moral cada vez maior, Deus cada vez mais sendo ignorado, o povo de Deus que crê em tudo isso, ridicularizado, desprezado cada vez mais e se apartando da palavra de Deus. Quando nós olhamos ao redor,
o cenário que está se moldando ao redor, nós estamos, assim como Pedro diz, em lugar tenebroso. Nós estamos em lugar tenebroso. Tá? Então nós vamos ficar com medo agora. Eu queria lembrar o seguinte: quem está rompendo os selos, quem rompeu os selos, foi o Senhor Jesus, o seu Senhor, o seu Senhor. É aquele que deu a vida pelo mundo, é aquele que deu a sua palavra, derramou o seu Espírito. E quando nós olhamos então o projeto, o propósito de Deus, quando nós olhamos todos os juízos de Deus sobre a terra, o juízo de Deus para o mundo, o juízo de Deus para o mundo, e nós sabemos que em parte vai acontecer, em muita parte não vai acontecer, mas o juízo de Deus para o mundo, ele tem um propósito, que é chamar as pessoas que ainda não se voltaram para Ele, a se voltarem para Ele. Então nós sabemos que nós vivemos um tempo de proclamação do Evangelho, porque há juízos sobre o mundo, seja na fome, seja na guerra, seja nas pestilências, seja como for, seja pelo Evangelho sendo proclamado, mas Deus está chamando as pessoas para olharem para Ele. Vendo o texto bíblico, a gente sabe que muita gente não vai se voltar para Ele, mas no que diz respeito aos juízos de Deus, olhando para a igreja, Ele tem um outro propósito, que é despertar aquele que está dormindo, que é despertar aquele que está em sono profundo, e para aqueles que estão fazendo a obra, animarem-se, encher-se de esperança. Vou te mostrar onde está. Lucas, Evangelho de Lucas no capítulo 21, estou terminando. Lucas capítulo 21. Olha lá, versículo 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. É isso que nós esperamos. Toda palavra profética, se você quiser conferir, ainda como um último versículo, Apocalipse 19, no versículo 10, ele diz assim: prostrei-me ante seus pés para adorá-lo, ele porém me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus, adora a Deus. Por quê? Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Pedro falou assim, nós devemos atentar para a profecia, em meio a um ambiente tenebroso. Jesus falou assim, quando você vê a profecia se cumprindo, olhe para cima e exulte, porque a redenção está próxima. E João vê um anjo falando para ele, dizendo o seguinte, toda profecia tem um propósito, que é aquecer o nosso coração e voltar nossos olhos para Jesus. Irmãos, eu creio que o tempo que nós vivemos, não tenho dúvida nenhuma disso, o tempo que nós vivemos é um tempo de voltar os nossos olhos ao Senhor Jesus, voltar o nosso coração a Ele, buscarmos a sua face, nos curvarmos diante dEle e aguardarmos a sua redenção, a sua obra consumada em cada um de nós. Quem está fazendo tudo isso? É uma calamidade no mundo? Não, é aquele que nos amou, aquele que sabe que por meio de juízos a humanidade é chamada, é despertada, por meio dos juízos de Deus, há quebrantamento, há arrependimento, as pessoas se voltam para Deus. Mas há pessoas que se endurecem, ficam empedernecidas. Sim, é verdade, mas também isso está registrado. Mas e nós que o servimos, Marcos, o que a gente faz? Vamos amá-lo ainda mais. O poder, que autoridade, que domínio, que glória, que majestade, que sabedoria, que graça, tudo estava registrado, tudo estava anunciado para nós. Então que esses dias sejam realmente dias de proclamarmos esse Evangelho e dias de voltarmos os nossos olhos para o Senhor Jesus. Assim seja com você, em nome de Jesus. Queria orar junto com você e nessa expectativa de que estes dias sejam realmente dias de que seu coração se volta integralmente para Jesus, que haja um avivamento em seu coração, que haja uma alegria por você ser achado servindo a este Senhor, santo, amoroso, poderoso, cheio de glória e de majestade, que já havia deixado tudo anunciado, registrado, preparado para nós,
porque nós vamos herdar a nova Jerusalém celestial, a vida eterna com o Senhor. Este mundo passará, mas nós estaremos na presença dEle. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos ajude a não olharmos para o Evangelho como uma oportunidade de termos uma vida melhor, mas olharmos para o Evangelho como a proclamação da salvação, como o anúncio da graça que foi aberta diante de nós, a bondade do nosso Deus, a misericórdia e a graça. Sabemos que quem está no comando, no controle de tudo, que disse que faria assim, toda a autoridade lhe havia sido dada. Nós sabemos que Ele falava exatamente deste momento, que nós estamos servindo a este Senhor, que tem todo o poder, domínio, controla todas as coisas, e que nestes dias seja realmente, Senhor, um tempo de um grande despertamento para a igreja, Senhor. Seja um dia de um grande avivamento no meio do Teu povo, e que seja também um tempo, Senhor, de uma grande proclamação do Evangelho, que nós vivamos esses dias, Senhor, intensamente, para a glória do Teu nome, com os nossos olhos, com a nossa mente, com o nosso coração, totalmente voltados para Ti. O Senhor é glorioso, e nós faremos como nós vimos naquele ambiente celestial, na sala do trono, quando o Cordeiro que venceu a morte, venceu as trevas, venceu o diabo, venceu o pecado, venceu a carne, venceu o mundo, e toma aquele livro nas mãos, que irrompeu aquele louvor que foi contagiando todo o céu e toda a terra. Esses sejamos nós, Senhor, achados diante do Senhor, proclamando o Teu nome e adorando ao Senhor Jesus. Assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O Senhor te abençoe. Eu espero que realmente o Espírito Santo faça um grande, poderoso, profundo avivamento no seu coração. Que você viva intensamente esses dias na presença de Deus. Não se deixe tomar pelo medo, pelo pavor, mas agarre-se ao Senhor Jesus. Saiba que Ele tem o controle de todas as coisas. Assim seja, em nome de Jesus. Obrigado pela honra de estar aqui junto com vocês. Volto os meus olhos pra Tua presença, deixo Tua glória ganhar forma em mim. Volto os meus olhos pra Tua presença, deixo Tua glória ganhar forma em mim, em mim, em Graças a Deus. Que tempo maravilhoso. A palavra de Deus, tão poderosa, extraordinária, ela tem registrado tudo. São inúmeras profecias que vêm se cumprindo ao longo do tempo. E tudo o que a gente vive hoje, registrado nas Escrituras, está debaixo do controle daquele que tem autoridade sobre os céus, a terra, sobre o que está debaixo da terra, sobre todo o universo. Nesse
aniversário da nossa comunidade, nada melhor do que a gente se render a Ele e dizer: Senhor, descansamos em Ti, confiamos em Ti, mesmo que dias tão difíceis, complicados, sejam percebidos por nós. Aquele único que tem autoridade para abrir os selos, startar todos os processos, tanto de vida, quanto de reter a morte, que tem domínio e governo pleno. Foi Jesus quem disse, Ele tem autoridade sobre tudo, foi dado a Ele. Ele é digno de toda a nossa adoração, honra, glória. E nossa comunidade tem a alegria de amá-lo sobre todas as coisas, de servi-lo, e servir as pessoas, servir aqueles que estão próximos de nós, certos de que já já estaremos com Ele para sempre. Como a gente ouviu, a gente espera agora a volta daquele que é Senhor soberano para nos levar para sempre com Ele. Neste 31º ano de aniversário da nossa comunidade, parabéns a você, que permanece firme, que permanece dentro desta aliança, que permanece amando ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, e se oferecendo a Ele para ser um instrumento, um canal de vida, de bênção, para desfazer as obras do inferno e as obras do diabo, até que estejamos com Ele. E logo, no tempo certo, estaremos com Ele. Feliz aniversário, Comunidade da Graça, em Bragança Paulista. Obrigado ao nosso querido pastor Virgílio, a Márcia, a Rai, o Gabriel, que fazem parte da nossa história também. Há muitos anos celebrando e vivendo conosco essa história que Deus tem nos permitido escrever aqui em Bragança. Meus irmãos, ao longo deste mês nós vamos estar recebendo mais tantos convidados especiais para celebrar conosco, e você vai saber, nós vamos estar informando você pelo YouTube, pelas redes sociais, né? Nossos amados pastores da nossa comunidade no Brasil, nossos líderes, aqueles que nos ajudaram a dar os primeiros passos da nossa comunidade, estarão conversando conosco, falando com a gente, celebrando nesse tempo de ação de graças por tudo que o Senhor fez até esses dias. Que Deus nos abençoe, continue nos abençoar e nos levar aos seus propósitos, aqueles que nós estamos nos abrindo nesses dias para viver plenamente. É o tempo da gente consagrar ao Senhor os recursos financeiros que dão sustentação, né, à ação da igreja, ao desenvolvimento da igreja, aos planos que o Senhor, através de nós, quer cumprir, quer realizar. Então, eu quero dar a você a oportunidade de você contribuir, segundo propôs o seu coração. E a gente está fazendo isso, e temos visto como tem sido bom, né? O que o Senhor tem feito na igreja onde estamos plantados, onde participamos, e na nossa vida. Porque todos que estão participando desse momento, investindo, eles estão colhendo frutos extraordinários, maravilhosos, né? Os testemunhos que chegam daqueles que, pastor, sabe, eu ousei dar o passo em fé e dar a minha contribuição, mas eu fui surpreendido porque Deus me abençoou de uma forma que eu nem esperava. Mas é assim que acontece, né? E foi assim ao longo de todo o ano de 2020, tem sido ao longo desses primeiros meses que nós estamos já trabalhando, né? E a gente não parou, hein?
Nós estamos dando sequência no nosso projeto, estamos trabalhando em todos os orçamentos, levantando os custos da construção, conversando com os fornecedores, né? Fornecedor de tijolo, fornecedor de concreto, fornecedor de cimento, fornecedor de ferro. Nós estamos acertando, estamos fazendo as cotações, organizando tudo e já, né, estamos aguardando também as liberações das autoridades para a gente iniciar efetivamente a construção, né? E enquanto isso é tão importante a nossa contribuição, minha, sua, nossa contribuição, porque a hora que essa máquina estiver funcionando, a gente tiver as liberações para estar trabalhando efetivamente na obra, né, que vai ser já, estamos nos últimos detalhes, né? Nós precisamos ter esse fôlego para dar sustentação a todo esse empreendimento, né? Então nós estamos já investindo, estamos investindo os recursos financeiros para essa fase e ainda temos muita coisa pela frente. Então, o que o Senhor tocar no seu coração, agora, nesse momento, contribua para a glória de Deus, o nosso Pai, né? Você já vai participar, vai viver o que nós estamos juntos edificando, né? Fisicamente, porque espiritualmente, há 31 anos, nós estamos edificando essa igreja, que de fato é a igreja Corpo de Cristo, as pessoas, a casa que nós vamos edificar para abrigar a gente, e ela vai ter o seu papel, vai ter a sua importância, ela é necessária para o treinamento, para o acolhimento, para o momento em que somos forjados por Deus. Esta casa também está sendo desenvolvida por mim, por você, por todos nós, e ela será motivo também de celebração e de ação de graças ao nosso Pai. Vamos juntos consagrar? Você e eu podemos separar e colocar nas mãos do Senhor a nossa contribuição, a nossa generosidade que transforma. Continuamos as ações da igreja por causa do seu coração generoso, que participa para transformar vidas, famílias. Vamos orar. Pai, nós consagramos a Ti esses recursos que hoje, como semente, plantamos no Teu reino, na igreja que o Senhor tem nos dado a alegria, o privilégio de participar, de estarmos juntos e de estar sendo o canal para que toda a sua vontade, seus planos, seus propósitos se cumpram através de nós. Recebe esses recursos para o Teu louvor e para a Sua glória. Recebe, Senhor, para que tudo que o Senhor tem nos permitido edificar e construir seja plenamente desenvolvido. Nada seja paralisado ou frustrado, no nome do Senhor Jesus Cristo. E sobre os lares, as famílias, sobre a vida de cada um dos Teus filhos, ó Pai, venha a bênção da prosperidade, venha a multiplicação nos Seus celeiros, venha a provisão divina para cada necessidade, e os Seus filhos crescerão, serão capazes de abençoar, serão capazes de desfrutar da Tua fidelidade, de todos os Seus benefícios, que os alcançarão no nome do Senhor Jesus Cristo. Seja assim, Pai, para o Teu louvor e para a Sua glória, no nome de Jesus, amém. Vamos consagrar ao Senhor, enquanto cantamos. Volto já com vocês, até já. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar.
bênção, né, meus irmãos? Meus irmãos, nós estamos fazendo aniversário, né? E quem faz aniversário recebe presentes e tudo, né? E eu tenho certeza que todos nós estaremos participando desse momento e trazendo o nosso presente. Nesse momento, nossa contribuição de amor, de fé, de fidelidade, contribuição de oração para a nossa família, nossa comunidade. E a gente vive essa expressão de amor também materializando-a com as pessoas que nós amamos e que nos servem. E hoje nós queremos também deixar um mimo para o nosso pastor Virgílio, não é? Na época do nosso aniversário, nós queremos honrar e abençoar o pastor Virgílio, que sempre nos abençoou, que sempre nos honrou. E eu quero chamá-lo para vir aqui, pastor. É um presentinho, um mimo da nossa comunidade para você. Eu vou colocar minha máscara de novo para te receber. Ah, meu Deus do céu, só para ninguém ficar escandalizado, nem bravo. Ai, que bonito, meus irmãos. Esse é o tempo das máscaras. Máscaras para proteção. Pastor Virgílio, que alegria! Todos nós abraçando você. Vem aqui, meu pastor. Vem aqui, meu pastor. É o mimo da nossa comunidade para o pastor Virgílio. Alegria tão grande para todos nós. Eu sei que você, na sua casa, está celebrando também, e na pessoa do pastor Virgílio, a pastora Márcia, né, a Raíssa, o Gabriel, são abraçados e amados. Quero orar por ele, junto com você, não é? Vamos juntos, vamos comigo. Pai, nós te agradecemos pela vida do nosso pastor Virgílio, pela sua esposa Márcia, a pastora Márcia, pelos seus filhos, o Gabriel, a Raíssa. Que família tão preciosa, que serve a tua igreja lá em Ubatuba, de uma maneira tão intensa, fiel, honesta, inteira, integral. E todos os frutos que o teu filho tem colhido lá em Ubatuba e no reino de Deus, nos abençoam também. Como igreja aqui em Bragança Paulista, nós o abençoamos. E nós profetizamos que a tua graça, o teu poder, os teus cuidados fluirão na vida dele e o alcançarão dia a dia. No nome do Senhor Jesus, que ele seja esse profeta nesses dias para a sua cidade, para a nossa nação. Ele seja esse instrumento para o seu louvor e glória. Guarde-o, proteja-o, sustenta-o, unge-o com teu santo poder, com o óleo do teu Espírito que se renove a cada dia sobre ele. No nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Deus te abençoe. Obrigado, Virgílio. Obrigado. Estamos juntos. Esse aniversário também faz parte da sua história. Você está junto com a gente. E todos nós louvamos a Deus pela sua vida e pela sua família. Tamo junto. Eu também amo você. Eu amo muito você. Nossa comunidade. Obrigado, pastor Virgílio. Irmãos, neste mês, nós vamos ter muitos momentos maravilhosos, agradáveis, inspiradores, história da nossa comunidade. Pare para acompanhar, pare para viver isso e para glorificar a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Não abra mão de todas as possibilidades que você terá ao longo desse mês, de ser edificado, fortalecido, encorajado na fé. Nós continuamos orando, continuamos no altar do Senhor, continuamos ligados, mesmo com a distância física, que nesse momento se faz necessária, nós estamos conectados no Espírito, conectados em amor, conectados pela aliança do nosso coração. Não abra mão do que o Senhor confiou a mim e a você. Não abra mão. Que Deus nos abençoe. Nossa programação da semana
permanece normal. E eu vou informando você, nós vamos trazendo para você, né, as novidades que vêm por aí. Eu tenho certeza que será muito gostoso e vai fazer muito bem para o nosso espírito, para a nossa alma, tudo que nós vamos viver nesse 31º aniversário da nossa comunidade. Deus os abençoe. Vamos completar orando, agradecidos. Pai, permanecemos, continuamos conectados a Ti, na Sua presença, todo o tempo, em todos os lugares. Mas obrigado por esse momento tão especial que, como igreja, como família, como corpo de Cristo, estamos juntos, completamos esses minutos juntos, em adoração, em ministração da palavra, em consagração do nosso viver a Ti. Agora dirige-nos, ó Pai, em todos os lugares aonde estivermos, para ser igreja, para sermos sal da terra, luz do mundo, para sermos os instrumentos que possam traduzir o reino de Deus nesses dias sobre a face da terra. Pai, abençoa os lares, as esposas, os maridos, os filhos, os pais. Abençoa, Senhor, os nossos governantes, aqueles que dirigem a nossa nação. Abençoa os nossos pastores, nosso pastor Carlos Alberto, pastora Sueli, na pessoa deles, todos os teus servos, que no mundo inteiro, em todos os cantos, estão proclamando o Evangelho. Pai, abençoa os nossos lares, supre as necessidades, aquelas emocionais, físicas, materiais, supre-nos no espírito a cada dia, Pai. E que o teu grande amor, que a graça que através de Jesus temos provado dia a dia, e que o teu Espírito Santo permaneça em todo o tempo em nós, transbordando em nós, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Um grande abraço. Estamos juntos. Feliz aniversário. Até já. Até já. Deus te abençoe.